Fala galera, beleza? Bem-vindos à aula 4 da nossa série de videoaulas sobre introdução à programação em Python. Meu nome é Belardo Fukazawa, é um prazer estar dando essa aula para vocês de novo. E hoje o tema é funções. E acho que esse é o tema mais importante que a gente já passou até agora e um dos temas mais importantes que a gente vai passar ever. Porque funções te dão muito poder na linguagem Python e a partir da compreensão de funções a gente consegue extrair mais potencial da linguagem, a gente consegue fazer coisas cada vez mais interessantes, tá? Então essa aula é muito importante, não só para a P1, mas caso você queira desenvolver em Python futuramente para a tua vida, beleza? Então, por que funções são importantes? Como que a gente faz uma função? A gente vai passar por isso. Como que a gente chama uma função? Quais são as regrinhas? Quais são as opções? E por último, a gente vai extravasar um pouco a sala de aula, deixar de ser tão técnico e ir para uma parte mais prática, passando boas práticas, passando design e estratégia de código para vocês. E eu já falo por que algumas medidas são melhores que outras, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, vamos fazer a nossa primeira função. E antes disso, a gente precisa entender o que é uma função, né? Uma função típica, ela recebe um input, aqui no caso input x. A função é essa caixinha que vai receber o x, vai transformar ele de alguma forma, vai fazer um processamento dos seus dados e vai te jogar alguma coisa dependente desse input, que a gente chama de output, tá bom? O Python aceita inputs vazios e aceita não ter outputs, então nosso foco é essa caixinha aqui. E quando você pensar em função, você pode tanto lembrar do que você tinha na sua aula de matemática, por exemplo aqui, y igual a x mais 2. Então, input é um número e output é outro número somado a 2. Então, se entra 1, sai 3, se entra 5, sai 7. E isso aqui é uma função, né? Ela transforma o dado que entra. E em Python é a mesma coisa. Mas, até agora, a gente vê transformações de dados em programação sem funções. E aí você me pergunta, mas AB, por que usar funções então no meu código, já que eu consigo fazer tudo sem função? Então, por enquanto, a gente só viu códigos muito simples. E valia a pena, na verdade, não definir funções. Porque eram poucos comandos, você não tinha que repetir eles, você não tinha que ter uma estratégia ou entregar os seus dados de uma forma muito complexa, né? Então, era mais fácil. Só que à medida que a gente evolui o nosso projeto, a gente se vê em situações que tem que executar muitos comandos com estratégias diferentes e não vale a pena digitar tudo isso, sabe? Por isso que a gente cria funções para poupar trabalho para a gente e conseguir atacar os nossos problemas com uma estratégia mais legal, com uma estratégia mais inteligente, né? Em Python existem três tipos de funções: as built-ins, as user-defined e as anonymous. Vamos lá. O que são as funções built-ins? São funções nativas da linguagem. E a gente já vem usando uma delas faz tempo. O print é uma built-in. Você vê que aqui tem uma palavra que era reservada, que aparecia em verdinho, né? E depois do print você precisa colocar alguma coisa dentro dos parênteses. Essa coisa a gente chama de argumento e tem diversas formas de se passar um argumento. Mas o print não foi você que criou o print. Já veio no Python. Então é uma built-in. Existem também as User Defined Functions, ou UDFs, tá? Esse é o foco da aula de hoje e é onde a gente gasta mais nosso tempo, né? São funções definidas pelo usuário e, como o nome diz, né? E a gente pode usar toda a criatividade para criar as funções que a gente quer. E por último, existem as funções anônimas e elas não são definidas explicitamente pela palavra reservada def. Para você criar uma UDF, você precisa usar esse comando def, aqui é uma palavra reservada, mas para funções anônimas não.
E a estrutura delas é diferente. A gente está pensando em passar elas numa aula futura, tá? Não é o foco agora. E elas são muito vezes chamadas de lambda na linguagem Python, em funções lambda, tá? Mas vamos ficar hoje nas UGFs e eu vou mostrar algumas built-ins, tá bom? Então, qual que é a estrutura de uma função? Aqui a gente tem uma função de exemplo, né? Então, como é que eu crio uma função? Eu escrevo def, isso vai iniciar a criação da minha função. Eu vou dar o nome da minha função, por exemplo, aqui ó, o nome da função é nome da função, né? Eu vou falar quais argumentos, ou seja, quais inputs eu passo para essa função. E eu vou chamar os dois pontos para começar a escrever por onde esses inputs vão passar. Então, qual que é a transformação que eu vou fazer neles. Depois de criar uma função, é muito recomendável a gente comentar para falar o que, que ela faz, falar qual que é o tipo de input, falar qual que é o tipo de output, né? E geralmente a gente faz isso com aspas triplas, os docstrings, né? E aqui o input, a gente fala o nome do input, qual que é o data type do input, e a mesma coisa com o output. Você também pode comentar nos próximos comandos. Aqui são vários comandos, no caso eu só criei uma variável e fez ela referir ao true. E por último, a gente tem que falar qual que é o output dessa função. Para falar isso, a gente usa outra palavra reservada que se chama return, ou seja, o que, que a função retorna, tá? E aqui ela pode retornar várias coisas de vários data types, tá bom? A gente vai ver mais à frente todo o potencial disso aqui. Mas essa é a estrutura básica de uma função. Eu deixei aqui bem explicadinho, caso vocês queiram estudar. A gente tem algumas recomendações. O primeiro, o nome da função. Dê um nome inteligente para a função, tá? Não vai chamar a função de x, por favor. Geralmente a gente dá o nome do que ela faz, então qual que é o processo dela, tá bom? E separar as palavras com underscore. Os argumentos também é interessante dar nomes inteligentes, a gente vai ver mais pra frente. Comentário é ótimo comentar a sua função, é bom para você, é bom para um futuro corretor dos seus códigos. Se você tiver num time de desenvolvimento, é bom também, porque isso é o que a gente chama de readability, né? É deixar o seu código acessível para humanos e fácil de ser interpretado e editado. E basicamente é isso. Vamos fazer uma Hello World então? Então aqui eu criei uma função instanciando por def. Chamei ela de getHelloWorld. Então o que ela vai fazer é pegar o Hello World. O input dela, então os argumentos, eu estou passando name e somente name. Aqui eu vou falar o que, que ela faz. Então, dado o nome, a gente retorna o Hello World para ele, tá? Isso aqui é só na função futura. Me adiantei aqui, galera. Mas vamos lá. O input é um string, né? Name é uma string e output é uma mensagem, se chama message, é uma string. Então aqui eu vou criar uma variável. Essa aqui é o procedimento da função message. Eu falo que message é string hello world mais o name mais um pontinho de exclamação. Então vamos definir ela. Definimos a função. Legal, ela tá bonitinha. Agora como é que faz para a gente chamar a função? Para chamar é muito fácil. É só a gente escrever o nome dela com os respectivos argumentos, com os respectivos inputs. Então aqui eu vou criar um vetor, então uma coleção de nomes. Você vê que o grupo Turing é pouco nerd aqui, né? Nomes é Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu. E eu vou usar um loop, lembra do loop que a gente viu? Um array é uma entidade iterável, ou seja, eu posso percorrer item a item. Então eu estou falando que o iterante aqui, que é o name, vai percorrer iter a iter, item a item, e vai printar a getHelloWorld do respectivo nome. Então o que eu estou falando aqui? Que vai percorrer aqui, ele vai chamar getHelloWorld usando Bulbasaur, usando Charmander, usando Squirtle e usando Pikachu. Vamos ver se dá certo. Olha que legal, olha que poderoso. A gente não teve que escrever
print, o name, o hello world e tudo mais. Não, a gente só chamou a função. Então ela nos poupa muito trabalho e isso aqui é muito poderoso. E aí eu levanto uma dúvida, porque a gente até agora achou que tudo ia dar certo, sabe? Que ia entrar uma string e essa operação aqui de soma de strings eu só posso fazer entre strings, mas e se alguma coisa der errado? Por exemplo, eu passar um argumento que eu não espero para minha função. Eu espero um string, mas aqui eu estou passando um float, né? Um 1.0. O que será que acontece? A gente teve um erro. Vamos ver de novo como é que se lê erro. Então, tipo do erro, ele está falando must be string, not float. Por que must be string, not float? Vamos ver onde que aconteceu esse erro. Bom, ele aconteceu nessa linha aqui, nessa linha 1 da última célula. Então, na print get hello world 1.0, né? E vamos ver onde que aconteceu o erro dentro desse erro. Então, aqui nessa linha message, igual hello world plus name. Então, o que ele está me falando? Meu, você está querendo somar float com string diretamente? Não dá. Basicamente é isso que ele está falando. E isso é um erro que pode acontecer nas nossas funções. Nem sempre os argumentos que a gente passa vão ser os argumentos que vão entrar. Erros podem acontecer, né? A famosa lei de Murphy. E a primeira lição aqui é que a gente tem que saber lidar com isso. Só deixar aqui mais bonitinho. A gente tem que saber lidar com isso. Infelizmente o Python não faz mágica. E cabe a você, desenvolvedor, saber lidar com essas dificuldades. Então vamos consertar nossa função. Eu vou checar então agora se o name é uma string. Então, lembra que a gente colocou aqui que a gente ensinou condicionais? Então, se o tipo de name, que esse é input, for string, eu posso fazer essa operação. Se não for, eu vou retornar uma mensagem aqui. Oops, not a string. Então, não é uma string. Defini um novo get hello world. Vamos ver o que dá. Eu defini aqui name1 igual a hash. Isso aqui é uma string. Name2 igual a 1.0. No mesmo exemplo que deu erro. E vamos ver o que acontece. Olha só que legal. Para um input, ele retornou um output. Para o outro input, ele retornou outro output. Isso é uma coisa muito legal de funções. Dado o seu input, poder transformá-lo da maneira certa. E é justamente esse um dos motivos que a gente usa a função. Então a gente consertou a nossa função, olha que legal. Então, lição aprendida, embora a gente deseje que o comportamento dos inputs seja sempre ideal, ele nem sempre o é. E isso pode ser um bug no seu código. E ninguém quer um bug no código. Então, é sábio pensar nos pontos de falha da sua função, principalmente na diversidade de inputs que pode entrar, e poder tratar eles do jeito certo, ou do melhor jeito possível para você. Tá bom? E aqui eu deixei um desafio para vocês fazerem nessa célula, como a gente sempre faz. Só se aprende na prática, não é mesmo? E o legal de funções é que você não precisa chamar ela somente dentro do código. Você pode fazer um inception de funções, olha que legal. Aqui eu estou definindo uma função para a gente pegar um número elevado a outro. GetPower, ele recebe dois argumentos, o base e o power, e calcula base elevado a power. Base é float, power é float, e output também vai ser um float. O procedimento aqui é criar uma variável base to the power e passar para ela esse valor aqui que é base elevado a power e retornar ele. Vamos definir então. Definimos, olha só, tudo certinho. Então, vamos ver quanto que é 2 elevado a 4. 16. Olha que legal, a gente fez uma função que calcula o expoente, a função exponencial, né? Dado uma base e um expoente. Tudo bem que já existe o operador para isso, mas foi só um exemplo para a gente entender, não é mesmo? Aqui, eu estou criando uma outra função que chama publish. Então, ele recebe uma palavra, né? Receives input word, e ele checa se é uma string. Se não for uma string, ele faz o casting. Lembram que é casting?
que é mudar o data type de uma variável. Então vamos lá. O input é um word de qualquer data type e o output é word, só que ele castado como string. Então, mais uma vez, usando o controle de fluxo aqui, né, as condicionais. Se o tipo de word for string, tá certo, é o que eu quero. Vai retornar um word sem mudar nada. Se não for uma string, eu vou castar ele como string. Olha que legal. Então, publish, olá. Aliás, eu vou fazer 2 publish. Vamos fazer publish de 1.0. Ele fez somente o último publish, né? Porque o Jupyter funciona assim. Mas você vê que 1.0 voltou como string. Se a gente fizer publish de olá, também é uma string. Olha só que legal. Então, é basicamente uma função para fazer casting. E olha que legal. Aqui eu estou definindo uma outra função que se chama getPowerAndPublish. Então, é uma junção das duas funções e eu não preciso escrever tudo de novo. Ela vai receber base power e ela vai fazer o power e vai publicar como string. Então, base to the power, eu chamo a getPower, que eu já defini, e eu só posso chamar se eu já defini, beleza? GetPower com base e power. É importante que os argumentos tenham o mesmo nome, tá bom? E eu vou falar print publish base e to the power of publish power is publish base to the power. Então, cada operação aqui eu vou fazer um casting para string. Então, vai ficar base to the power of power is base to the power e ainda vou retornar esse valor. Vamos ver o que dá isso aqui. Olha que legal. Então, eu consegui juntar as duas funções numa só. Ele fez o print, então, 2 to the power 4 is 16, e ainda me retornou o valor 16. Então, eu posso chamar funções dentro de funções. Inclusive aqui, né, print é uma função, type é uma função, o casting de string é uma função. Posso fazer esse inception de funções. Beleza? E eu recomendo muito vocês fazerem isso. Lá no final da aula vocês vão saber por quê. E agora, tipos de argumentos. Até agora, a gente chamou funções sempre chamando seus argumentos da mesma forma, né? Explicitamente, e todos deveriam ser passados. Tipo, se eu escrever aqui get power and publish só com um argumento, tipo 2, ele vai falar o erro. Ele fala que está faltando o argumento. Tem como contornar isso? E se a gente quiser ter valores de automáticos? E se a gente pudesse passar argumentos opcionais? Como é que a gente consegue ter mais liberdade? Tem diversos tipos de argumentos em Python, no caso 4. A gente vai falar de cada um deles agora. O primeiro, que a gente já conhece, que são os record arguments. Os record arguments são sempre necessários, como a gente viu até agora. E eles precisam não só ser passados, mas ser passados na ordem correta. Caso contrário, a função interpretará de uma maneira errada. Tá? É muito diferente eu fazer get power and publish to for, beleza? 2 elevado a 4. E fazer... Dei o pior exemplo possível, desculpa galera. 3 e 4, 3 elevado a quarta é 81, tá? E 4 elevado a terceira é 64. Você vê que a ordem aqui importa se for o argumento requerido. Então tem esse tipo de argumento. Tem os default arguments, que são argumentos que já vêm com um valor default. A gente pode escolher qual é esse valor, tá? Então eu posso escolher não passar. E porque a gente definiu um valor default, o programa vai rodar de boa com esse valor default, tá bom? Existem os keyword arguments, então são argumentos com nomes definidos, eles podem ser passados em qualquer ordem. Olha só que beleza. E também, se a gente não sabe quantos argumentos a gente pode receber, existe o variable number of arguments. Caso você não sabe, é possível usar uma sintaxe especial, que é o asterisco args, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz um default argument? Quando a gente está criando o argumento, a gente pode usar o operador igual e passar o valor que a gente quer. No caso aqui é 2, ou seja, se o cara não passar nada, se o usuário não passar nada além da base, a base vai ser elevada ao quadrado.
mas ele precisa pelo menos passar a base, né? Então vamos lá, default power. Então se eu falar default power 2, 3, eu passei explicitamente aqui o power. Então, em vez de 2, ele vai assumir 3, e 2 elevado a 3 é realmente 8. Mas eu posso passar default power 2, eu não estou passando power, então eu vou elevar ao quadrado por default, e olha só, sai 4. Isso aqui é legal, poupa tempo, beleza? Os keyword arguments. Então, é a mesma coisa, tá bom? Que a primeira função getPower, só que olha que legal. Se eu falar getPower 2, 4, isso aqui está sendo interpretado como required. Se eu estou passando os argumentos sem nada, então eu vou fazer 2, 4. E se eu quiser inverter a ordem? Eu não sei a ordem da função, não fui eu que fiz. Se eu passar o keyword, não importa a ordem. Olha aqui, eu passo power antes do base, embora a gente tenha definido base antes do power. E funciona certinho, tá bom? Mesmo output. Aconteceu de boa. E por último, o variable number of arguments. Então, eu não sei quantos argumentos eu vou receber. Eu uso essa sintaxe especial aqui usando o asterisco, tá bom? E aqui eu estou calculando a soma, unknown sum, porque eu não sei quantos números. Então, vamos definir. Eu posso fazer uma unknown sum com 2 itens, 2,5. Eu posso fazer uma unknown sum com 6 itens. E funciona do mesmo jeito, não importa o número de argumentos. Então, esses são os diferentes tipos de argumentos. Eu não sei se vocês aprenderam isso na sala de aula, mas fica aí a dica que às vezes uma estratégia é melhor que outra, tá bom? E dado tudo isso que a gente viu na aula, como que a gente aplica esse de jeito mais prático? Eis que a gente vem com esse último tópico, extrapolando a sala de aula, que é boas práticas e modularidade, né? O intuito aqui é passar o conceito de modularidade para vocês e boas práticas. E quais são essas boas práticas? Gente, sempre dá um nome inteligente para cada função, tá? De preferência explicitando o que elas fazem. É bom o nome da função ser um verbo, tá? Acho que eu vou até escrever isso aqui. É bom o nome ser um verbo. Ser não, né? Ter um verbo. Porque é o que ela está fazendo. Não só para as funções, mas também para os argumentos, tá? Isso ajuda no seu desenvolvimento, pois você sempre lembrará o que eles são. Eu vou passar para vocês aqui um exemplo ruim de dar nomes bestas para argumentos. Isso faz você ficar perdido no código. Cada função deve também, preferencialmente, fazer um e somente um processo, tá? Isso ajuda a melhorar os seus pontos de falha, porque vai que a sua função faz um monte de coisa, ela tem lá 1000 linhas e dá um bug. E para achar não só o bug, mas por que ele acontece, é um caos, tá? Então é bom ela fazer uma e somente uma coisa. E aí você me fala, mas a B, se ela fizer só uma coisa, tipo, ela não vai ficar muito fraca? Não, você não vai ficar limitado, não vai ter uma função fraca. Porque existe o conceito de modularidade, tá? O que é modularidade? Um código, seja uma função ou o código inteiro, ele deve estar longe de ser um textão, sabe? Aqueles textões de Word. Porque é muito difícil de você sempre ter o controle dele, sempre ter o domínio dele. Encare um código bom quando sendo um conjunto de bloquinhos de Lego, tá? Cada bloquinho é uma função, é um processo. É difícil você escrever um textão e editar com total controle. Meu, você vai se perder alguma parte. Mas é fácil remontar um Lego, tá bom? Então, modularidade é importante. E a dica final é, antes de desenvolver uma função, rabisca no papel ou lousa a lógica por trás dela, porque, como eu disse, o importante da função é o processo dentro dela, então você precisa ter domínio desse processo. Muitas vezes, antes de codar, eu não abro o meu computador, pelo contrário, eu vou lá na lousa de vidro, gosto muito, né, porque dá para apagar no meu caderno, e eu vou desenhando e escrevendo o que eu tenho que fazer, eu vou fazendo os bloquinhos, colocando a lógica no papel, porque isso te ajuda muito, muito mesmo a escrever um bom código, um código que funciona e que tem menos bugs e ajuda na modularidade, tá bom? Então aqui um exemplo de don't, não faça isso.
aqui é uma função. Vamos lá. A gente tem um array, que é uma coleção de valores. Eu quero, e vamos supor que esses valores são numéricos. Não foi você que fez essa getInfusArray, vamos supor que também não fui eu. E essa getInfusArray, ela vai me falar qual que é o mínimo valor, qual que é o máximo valor, qual que é a soma, qual que é o tamanho do array, qual que é a média dele. Beleza, vamos ver essa getInfusArray aqui. Ah, beleza, ela recebe esse array. Por enquanto tá tudo certo, recebe um array. Mas não tem nenhum comentário, então eu tô sem nenhum guia do que ela faz, o que o array deveria ser, o que ela joga pra mim. Mas vamos tentar entender. Então aqui A é o array 0, então é o primeiro elemento desse array. O B é o array 0, tá bom, não entendi direito porque que estamos repetindo. Tem uma coisa S que começa como 0, uma coisa L começa como 0, uma coisa M começa como 0. Meio estranho, mas tudo bem. Aqui começa um loop iterando array, então cada item do array. E aqui começa uma lógica meio confusa, ele vai somar o item, vai somar um, depois vai dividir um pelo outro e retornar, e meio estranho, né? Vamos ver o que isso aqui joga se eu rodar nesse array 2, 3, 4, 5. Opa! Item is not defined, but I is defined. Então vamos lá. Tá, ele me jogou 1, que é isso aqui, o 5, que é isso aqui. Me jogou um 15 não sei de onde, jogou o 5 de novo, será que é esse 5? Será que esse 5 é esse 5? Me jogou um 3, que agora é um float, não é mais um int, que nem eu passei. Tá meio estranho, é muito difícil de entender essa função. Você tem que concordar comigo. E se eu passar uma coisa vazia, o que acontece? Tá bom, deu um erro logo na primeira atribuição. Por que deu erro? O que deveria ser esse A? Cara, é muito estranho fazer uma função assim, com maus nomes de variáveis, maus nomes de processos, mau nome de return. Então, por que deu esse erro? Onde é a linha que a gente deve corrigir? Será que esse erro vai se propagar? Que raios é cada letra da função? É muito difícil ter o controle do seu código assim. Você vai perder muito tempo e paciência caso algo dê errado. Então, don't, tá? Não vamos fazer isso. Do. Lembra que eu falei que cada função faz uma coisa? Nossa, aqui eu quebrei aquilo tudo em várias funçõezinhas muito inteligentes. Def, get, min, max, array. Vamos lá, sem ler o comentário. Parece que eu vou pegar o min e max de um input. E é justamente isso. This is array and calculate smallest and biggest items. E aqui retorna o mínimo e o máximo. Olha que fácil de entender. GetSum, parece que ele vai retornar uma soma, e de fato ele retorna uma soma. GetLength, parece que ele vai retornar o tamanho do array, e de fato ele retorna o tamanho do array. E olha que legal, aqui a gente está chamando uma função, que é essa função len, dentro de outra função. GetMin vai receber o SumArray, olha que nome inteligente aqui de argumento, LengthArray, e parece que ele vai pegar a média dividindo a soma pela quantidade de itens, é justamente isso que ele faz. Opa, isso aqui não precisa. Vamos salvar. E por último, tem essa getInfusOfArray, que fala, recebe array e extrai as informações. O input é um array, numeric array, vamos colocar aqui numeric array. E o output, ele fala que tem um float, o menor item, o maior item, que também é um float, uma soma, que é um float, um tamanho, que é um int, e uma média, que é um float. Olha que fácil de entender. Então, aqui ArraySum, ArrayLength, eu vou estar chamando com a getSum e a getLength, estou chamando uma função dentro de outra função. MinItem e MaxItem são os menores e maiores itens, usando a getMin e max. E aqui o retorno está muito explícito, é muito fácil de entender uma função assim. Então, eu recomendo muito para vocês, usem essa boa prática, beleza? Vamos definir tudo. Uma outra boa prática que está implícita aqui, tá? Entre funções pule duas linhas, tá? É só a boa prática da comunidade Python. GetInfusOfArray, então vamos ver se dá certo. Agora entendi o que é cada coisa.
O min item é esse 1 aqui, então é o menor item. O 5 é o max item. Beleza. O que é esse 15? É a soma do array. O que é esse 5? É o tamanho do array. Esse 5, então, não é esse 5, é outra coisa. E esse 3 aqui é a média. Ficou muito mais fácil de entender o código, a gente tem muito mais controle. Se a gente quisesse fazer outras coisas, pegar não a média, mas pegar a mediana, pegar qual que é o item do meio, qual que é o item mais para a direita. Meu, dá para fazer o que você quiser, tem muito domínio aqui. E lembra aquele erro que a gente nem entendeu por que deu? Vamos ver. Olha como esse erro aqui é muito mais rico que esse erro. Esse erro aqui só tem, na prática, um nível. Porque ele está falando que está na sua função getInfos nessa linha, listIndexOrderRange. Esse erro aqui, na prática, tem 2 níveis. Tá? Ele fala que acontece nessa chamada, nessa linha, então eu não tá tendo algum problema nessa chamada aqui getMinMax, e dentro da getMinMax ele está falando que o erro está aqui quando eu estou atribuindo, quando eu estou usando a função min, tá? Que pelo jeito ela não funciona numa sequência vazia. Então também exercer essa modularidade ajuda muito a fazer o debugging do seu código, tá? É muito mais qualidade, é muito mais profissional. E aqui fica um desafio para vocês de tratar esse erro e entender se esse erro pode se propagar. E mais um desafio, podem fazer nessas células. E essa é a aula de hoje, galera. Introdução a funções, tá bom? A gente vai entrar mais a fundo em funções nas próximas aulas, quando a gente estiver falando de estruturas e tudo mais. Essa aula é muito importante, deixa ela gravadinha aí, né? Deixa favoritada, porque é possível de você ter que voltar para ela. De novo, esse notebook aqui, esse aula 4, vai estar disponível no nosso Drive, tá? É só clicar no link abaixo para você poder baixar todas as nossas aulas. Pode usar elas como você quiser para o seu estudo. E muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Até a semana que vem, tá bom? Por quê? Porque para quem está vendo esse vídeo não no dia que ele não foi lançado, tem semana de provas na Poli, então não tem conteúdo. Então até daqui a 2 semanas. E muito obrigado. Não deixem de curtir a nossa página do Grupo Turing, né? Tem aqui em cima o link. Pode curtir o nosso Facebook, interage lá com a gente e curtir o nosso Medium também. Beleza? Falou! Valeu, galera!